Bom dia, meus queridos. Tudo na paz? Estamos aqui mais uma vez na nossa transmissão ao vivo, a transmissão do nosso culto online, onde não estamos com a igreja presente, mas a igreja do Senhor Jesus está ativa, está presente, estamos juntos aí através das nossas redes sociais. E eu quero desejar a todos que sejam muito bem-vindos, em nome do Senhor Jesus. Nesta manhã nós estaremos transmitindo a nossa lição da Escola Bíblica Dominical, uma lição em que vai falar sobre o risco da depressão por conta das tribulações. E eu quero te pedir para que venha acompanhar conosco, para que possamos juntos estarmos aprendendo um pouquinho mais do que a fé em Deus pode nos ajudar nas inevitáveis tribulações que nós enfrentamos neste mundo. Vamos juntos, vamos caminhar, vamos entender o que a Bíblia nos ensina, que qualquer um de nós possamos estar no risco e possamos ser aí alcançados por esse risco da depressão, tá certo? Vamos orar. Logo após a oração nós iremos ouvir o louvor através aí do nosso ministro, né, colocar assim, do Alexander Júnior, que está no violão, juntamente também com Anderson Roberta, lá também cantando, louvando ao Senhor nessa manhã. Vamos orar. Logo após a oração vamos louvar ao Senhor. Vamos juntos louvar. Senhor Deus, obrigado, porque o Senhor nos está dando a oportunidade nessa manhã de estarmos falando a Tua palavra, falando o Teu amor, falando o Teu cuidado para conosco em tempos tão difíceis que nós estamos vivendo. E te pedimos que o Senhor venha nos sustentar, que o Senhor venha nos fortalecer, renovar as nossas forças, que o Senhor venha nos dar a direção do Teu Espírito Santo, para que possamos agir segundo a sabedoria dos altos céus. Te pedimos, Senhor Deus, que Tua misericórdia, Teu amor alcance a cada um que está neste momento assistindo essa transmissão, que possa abençoar cada uma família que está reunida neste momento, suprindo a necessidade de cada um lá, conduzindo e fortalecendo para a honra e glória do Teu santo nome. Guarde o Senhor Deus, nos proteja deste momento, dessa peste que nós estamos vivendo, que através, Senhor Deus, do Teu amor nós possamos ser revestidos e possamos ser cuidados por Ti. Nós queremos, Senhor Deus, colocar nossa vida nas Tuas mãos, para que possamos ser abençoados, restaurados, fortalecidos e curados. Cura, sara a nossa terra. É o clamor que nós fazemos no nome de Jesus. Amém e amém. Vamos louvar ao Senhor. Interior também. Quantas vezes você caiu?
está com você. Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste. Ele não desiste. Amém. Esse é o nosso Deus que, apesar de quem somos, apesar das nossas dificuldades, apesar das nossas tristezas, apesar das nossas mazelas, Ele não desiste de nós. Muitas vezes nós pensamos que Deus ele é um Deus longe, que não está presente, mas eu quero lhe falar nessa manhã que Deus é um Deus ativo, que Deus é uma pessoa que está o tempo todo conosco. Deus é um Deus que está presente em nossas vidas, e foi isso que prometeu. Estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então eu quero nessa manhã lhe informar que esse é o Deus presente, que Ele nunca vai desistir de nós. E eu já quero convidar a você, membro da Segunda Igreja Batista em Unamar, estamos realizando um período de 15 dias de oração. Nós estaremos iniciando esse período amanhã. Nós estaremos iniciando esse período começando amanhã, às 6 horas da manhã, durante os próximos 15 dias. Cada um estará responsável por orar por meia hora na sua casa. São 24 horas de oração. Então você pode escolher um dos horários: 6 horas da manhã, 6h30, 7 horas, 7h30, 8 horas, 8h30, 9 horas, assim sucessivamente, formando as 24 horas. O nosso desafio, meus queridos, é manter a igreja orando durante os próximos 15 dias e com os seguintes motivos. O primeiro motivo, que o Senhor minimize essa pandemia que está assolando o mundo, em especial o nosso país. Que o Senhor fortaleça a cada um de nós e que possamos, como igreja, nos unir mais e mais. Então gostaria de convidar você para que possamos juntos estarmos realizando esse período, essas 24 horas de oração, a igreja unida orando nos próximos 15 dias. E se você quiser fazer parte deste desafio das 24 horas de oração, eu quero lhe convidar a entrar em contato com a diaconisa Dayana. Ela vai estar organizando toda a nossa listagem. Por exemplo, eu já estou responsável das 3h30 da manhã até as 4. Esse vai ser o meu horário que eu estarei orando em prol desses pedidos. E nós queremos acrescentar esse pedido também para que os nossos líderes do nosso país, os nossos governantes, tenham sabedoria vinda dos altos céus para tomar as decisões segundo a direção do Espírito Santo. Então, ore conosco, participe conosco. Se você quiser também, de repente você não é membro da Segunda Igreja Batista em Unamar, mas quiser participar desse momento conosco, você pode colocar aí nos comentários o horário, qual é a meia hora que você também gostaria de participar e se alistar junto conosco nesse momento tão especial que unidos nós iremos aí vencer essa batalha. Então, gostaria de lhe convidar para os nossos irmãos. Nós iremos colocar aí o horário, os pedidos no grupo da igreja, no grupo do WhatsApp da igreja, e também os horários. Ao ver ali os horários, o irmão poderá entrar em contato com a diaconisa Dayana e marcar o seu horário direitinho, tá certo? Então, juntos, nesse 24 horas de oração, nós queremos aí convidar a todos. Vale a pena ressaltar também que por causa dessa pandemia nós estamos aí seguindo as orientações dos nossos profissionais de saúde, dos nossos governantes. A igreja não está se reunindo ali no templo e por isso durante mais esta semana nós não teremos os nossos projetos, como por exemplo o nosso projeto de jiu-jitsu, o nosso projeto de aulas de libras, o nosso projeto de zoidense, o nosso projeto de aulas de reforço, o nosso projeto do Kibatuque
Tudo isso nós não teremos, e também o nosso treinamento de liderança não teremos ainda essa semana, porque essa semana, conforme a orientação, pode ser o pico da doença. Então, para que possamos também colaborar com a não disseminação dessa praga, nós estaremos aí também com o nosso templo fechado, mas com a igreja ativa. Na terça-feira, nós teremos aí o nosso treinamento para a liderança. Na quarta-feira, o nosso estudo bíblico. Na quinta-feira, a Quinta Jovem. E no sábado, nós estaremos também transmitindo a nossa lição dos pequenos grupos multiplicadores. Inclusive, quero pedir perdão, no último sábado não pudemos realizar por problemas que nós tivemos. Mas no próximo sábado estaremos juntos às 16 horas, se Deus assim permitir, tá bom? Lembrando que todos os dias, às 12 horas, em uma só voz, a igreja toda está reunida, orando, clamando ao Senhor também por mais esse momento. Além das 24 horas, eu quero lhe convidar também a estarmos orando aí, todos juntos, em uma só voz, às 12 horas. Então, às 12 horas, a igreja reunida, tá certo? E ainda, às 22 horas, quero lhe convidar também a estarmos orando pela nossa juventude, de um modo geral. Então, se você quer participar também desse clamor de oração, 22 horas estamos juntos orando. Então, como falei, a igreja não está reunida, mas está muito mais ativa como nunca. Quero contar contigo nesse momento. Quer participar? Participa aí, coloca aí nos comentários que você gostaria de estar envolvido também nessa obra, nessa trajetória. Que Deus possa estar nos abençoando. E que a cada momento possamos ser revigorados pela ação do Espírito Santo. Bom, conforme falamos, nessa manhã nós estaremos estudando mais uma lição da EBD. EBD significa Escola Bíblica Dominical. Todos os domingos, a nossa igreja tem por prática estar reunindo em várias classes. E nessas classes nós temos as lições que temos aí estudado. E durante esse primeiro trimestre nós estamos estudando uma lição para que possa realmente nos fortalecer numa das doenças que é muito comum no tempo atual, que é o tratamento bíblico para a ansiedade e a depressão. E hoje nós estaremos pensando um pouquinho sobre o risco da depressão por conta das tribulações. E é interessante que quando a gente pensa nisso, né, o risco da depressão, o risco que nós corremos, algumas pessoas, como já falamos semana passada, imaginam que depressão é uma doença da falta de Deus. Eu quero lhe dizer, não é. É uma doença da alma e também precisa ser tratada. Assim como nós ficamos doentes fisicamente, a nossa alma também fica doente para ser tratada. E nessa manhã, nós podemos ver que algumas circunstâncias que acomete, que algumas tribulações, algumas dificuldades, algumas notícias ruins, se nós não tomarmos cuidado, pode nos levar também à depressão. E o que seria isso? É interessante que muitas pessoas pensam que o fato de se tornar cristão, o fato de ter uma fé em Cristo Jesus, significa estar livre da angústia e do sofrimento. Isso nunca foi verdade e a Bíblia nunca afirmou isso. Nós temos uma frase que nós ouvimos muito, uma teologia barata que a Bíblia nunca afirmou, que fala o seguinte: venha e pare de sofrer. É a maior mentira que o diabo já colocou em um contexto evangélico, porque a Bíblia nunca afirmou isso. Então, nós podemos até ver que essas circunstâncias, às vezes, acomete cada um de nós pensamos, mas Senhor, por que isso? Na minha vida eu também passei por algumas dificuldades. E eu lembro que uma certa vez, uma grande amiga nossa chegou para minha esposa e perguntou assim, o seguinte: eu não sei
porque o Alexander enfrenta essa dificuldade? Porque ele sempre foi muito ativo na igreja, ele gosta de participar das atividades, ele gosta de fazer o trabalho do Senhor. Eu não sei por que Deus manda ou Deus deixa ele passar por essa dificuldade. Eu passei por dificuldade financeira muito grande, eu já passei por problemas muito grandiosos na minha vida, e problemas que muitas vezes poderiam até nos deixar desesperados. Mas Deus nunca deixou de suprir as nossas necessidades. Durante 9 anos em que nós enfrentamos aí o problema do desemprego, meus amados, teve momentos que a gente não sabia o que comer dentro de casa. Quando acordar de manhã, a gente perguntava o que nós iremos comer, e quando íamos dormir naquele dia, nós iremos dormir satisfeitos porque Deus supriu as nossas necessidades, nós comemos, nos alimentamos, e nós podemos ver que a cada momento Deus cuidava de nós. Esse é o nosso Deus presente, esse é o Deus que cuida de cada um de nós. Então nós podemos ver que as circunstâncias da vida podem nos acometer, pode nos acometer e pode nos alcançar. Claro, algumas circunstâncias nós passamos por erro nosso. Foi o que aconteceu comigo. Então não posso culpar Deus por erro que eu cometi. Outras circunstâncias estão alheias, são fora dos nossos erros. Mas em todo momento, Deus cuida de nós. E nessa manhã nós iremos ver sobre isso. Eu quero ler com os irmãos uma passagem que o apóstolo Paulo nos ensina sobre isso. E eu quero, antes de ler essa passagem, que falar o seguinte, que nós estamos acometidos, nós estamos sujeitos, nós somos propensos a enfrentarmos todo tipo de sofrimento que se possa imaginar, como por exemplo, doenças, morte de pessoas queridas, depressão, acidentes, desempregos, perseguições. Meus queridos, muitas vezes nós como cristãos, nós não estamos imunes, ou nós não estamos livres de nada disso. O próprio apóstolo Paulo enfrentou e passou por momentos angustiantes e difíceis na sua trajetória, momentos de grandes tristezas que nós podemos perceber através das suas cartas, das suas orientações para cada um de nós. E eu quero ler com os irmãos um desses momentos. Está lá em 2 Coríntios, capítulo 4. Eu quero ler com os irmãos do verso 7 ao verso 11. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, do verso 7 ao verso 11. Para quem não tem ainda uma intimidade com a Bíblia, a segunda carta de Paulo aos Coríntios está no Novo Testamento, que vem lá Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos. Primeira carta de Paulo aos Coríntios e logo em seguida vem a segunda carta de Paulo aos Coríntios. Na minha Bíblia está mais ou menos na página 249 do Novo Testamento. Algumas outras Bíblias vêm a quantidade de páginas do início até o fim, mas essa Bíblia que eu estou usando, essa Bíblia aqui, que é no caso a edição revista e corrigida na grafia simplificada de João Ferreira de Almeida, que é da Geográfica Editora. Então está aqui a própria palavra e eu quero ler com vocês esse texto, 2 Coríntios, capítulo 4, do verso 7 ao verso 11, que nós lemos assim: Temos, porém, este tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. E ele começa, o apóstolo Paulo já começa: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda parte
a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. E assim, nós que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também a nossa carne mortal. Vamos orar? Senhor Deus, nós te pedimos por essa palavra que nós acabamos de ler, que teu Espírito Santo venha interpretá-la em cada um coração. Senhor Deus, por isso que não seja eu a falar, mas que teu Espírito Santo fale a cada uma vida. Por isso, esconda-nos atrás da tua cruz. Diminua eu, e que teu Filho Jesus Cristo resplandeça. É o clamor que nós fazemos no nome de Jesus. Amém e amém. Nesse texto que nós acabamos de ler, eu gosto demais desse texto, é um texto muito interessante, porque nós podemos perceber algo assim, algo que muitas vezes as pessoas falam completamente contrário, completamente o oposto do que a Bíblia nos ensina. Por mais que sejamos alguém como o próprio apóstolo Paulo, quem era o apóstolo Paulo? Olha só, o apóstolo Paulo era um homem dedicado ao seu chamado. Atos capítulo 20, verso 24. O próprio apóstolo Paulo fala o seguinte, ele apresenta que ele não tinha mais, a vida dele não tinha mais valor algum, contando que cumprisse com alegria a carreira e o ministério para o qual foi chamado, que era dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Ou seja, era uma pessoa fiel ao chamado, à convocação que tinha recebido de Deus. Também era um homem santificado. Ele procurava a santificação em todo o tempo, mesmo com os erros que ele cometia. O apóstolo Paulo, ele sempre procurava se santificar. Tanto que ele chegou a falar, nós iremos ver daqui a pouquinho, o mal que eu não quero, isso eu faço, mas o bem que eu quero fazer, não consigo fazer. Então o apóstolo Paulo, ele buscava em todo momento a santificação. Ele procurava viver para a glória de Deus. Todas as ações dele, ele procurava demonstrar a glória de Deus na vida dele. O apóstolo Paulo era um homem perseguido por sua fé em Cristo Jesus. Ele tinha uma fé inabalável. Aconteça o que acontecesse, podia acontecer e cair trovões ao seu lado, canivetes, chover do céu, mas a fé dele não era abalada. O apóstolo Paulo era alguém que tinha plenas condições de dizer o seguinte: sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Era um cara que as pessoas podiam olhar para ele e segui-lo, porque ele seguia fielmente as recomendações de Jesus Cristo. Um cara ousado, não? E por causa disso nós podemos ver que era um cara, uma pessoa separada por Deus para levar o Evangelho a todos os povos, aos povos gentios e a milhares de pessoas. Um homem como esse, a olhar para uma teologia aí, que muitos colocam, uma teologia de vista, uma teologia da prosperidade, podia até colocar o seguinte: eu não aceito esse sofrimento de Deus. Eu não aceito essa dificuldade vinda de Deus. Mas, meus queridos, nós podemos ver que, assim como o apóstolo Paulo, nós também não estamos livres das aflições e tribulações deste mundo. Assim como Cristo não esteve livre do sofrimento, Cristo que era o próprio Filho de Deus, Cristo que era o Deus encarnado, Cristo que era o Deus que tornou-se homem, veio e padeceu todas as dificuldades. Não tinha nenhum pecado e mesmo assim sofreu. Se Cristo foi o homem que sofreu, por que eu que sou pecador, por que eu que peco, se vivo nesse mundo não vou sofrer? Então é algo, por isso que eu falo que é algo que muitos começam a pregar, que não tem nada a ver com as verdades bíblicas, que não tem nada a ver com a realidade do que a Bíblia nos ensina, que não tem nada a ver com aquilo que nós passamos, com aquilo que nós realmente podemos aprender na palavra de Deus. Paulo pregou a verdade. Olha só, se nós voltarmos um pouquinho com referência
a esse próprio texto de 2 Coríntios capítulo 4, no verso no número 5, fala o seguinte: porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor, e nós mesmos somos vossos servos por amor de Jesus. Paulo não falou o seguinte, ó, eu sou a pessoa tal, eu sou membro da igreja tal, ou eu sou aquilo, eu sou aquilo. Não, eu faço isso, eu sou vencedor por causa disso. Eu sou vencedor porque eu sou membro, que eu participo de tal comunidade. Pelo contrário, Paulo, ele pregava Cristo, ele falava de Cristo, ele anunciava Cristo. Cristo era a razão de vida dele. E por causa disso, que em nenhum momento, Paulo, no caso, ele demonstrou, ou ele falou, segundo os seus próprios propósitos, mas segundo os propósitos do próprio Deus. Por isso que ele pregou a verdade. E por causa disso, ele enfrentou muitos problemas. Há momentos, inclusive, em que ele afirma que no seu caso era melhor, ou seja, vou mudar um pouquinho, vou falar diretamente o que diz o versículo. Filipenses, capítulo 1, no verso número 21, ele vai falar algo que nós podemos perceber o quanto que o próprio apóstolo Paulo, ele vivia a vida dele. Olha o que ele diz: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Porque para mim o viver é viver a vida segundo os propósitos de Cristo. E o morrer é porque eu já estou realmente recebendo a glorificação de Cristo Jesus. Então é nessa certeza que o apóstolo Paulo vivia. Em sua segunda carta de Paulo aos Coríntios, quando nós acabamos de ler agora esse texto, nós podemos ver, e eu quero trazer o destaque do texto, quando ele fala o seguinte, no texto que nós acabamos de ler, no capítulo de 4, no verso de número 8, que ele fala o seguinte: em tudo somos atribulados. Essa palavra aí que o apóstolo Paulo fala, atribulados, ele usa o grego tribo, que significa sofrer duramente, ser posto em grande prova. Esse é o estado característico, colocar assim, de pessoas que precisam desesperadamente de um socorro. De pessoas que precisam desesperadamente que pudesse alguém vir ao encontro dele. Mas existe algo assim que digno de muita atenção, que nós precisamos prestar atenção nesse texto. Olha só. Toda tribulação que cerca aqueles que estão em Cristo Jesus, não haveria necessariamente necessidade de gerar angústia. Mas espera aí, pastor. Como que uma tribulação pode não gerar angústia? E é meio assim, um som meio estranho, humanamente falando, porque todo problema gera angústia. E como que as tribulações sofridas por aqueles que estão em Cristo Jesus não gerariam angústia em suas almas? Eu quero lhe trazer e falar o seguinte: há uma grande diferença entre tribulação e angústia, e o apóstolo Paulo traz isso. E Paulo aqui não está tratando o nível de angústia que é natural a todos os seres humanos que estão em, colocar assim, em situações imediatas. Por exemplo, no momento imediato que nós recebemos uma notícia ruim, no momento imediato que nós percebemos algo ruim, é nítido e colocar assim, algo que acontece que a angústia sobressalta na nossa alma. E nós temos assim um misto, né? Nós somos tomados por uma ansiedade e a angústia ela vem. Isso é natural.
E não é algo extraterrestre, não é algo do outro mundo, não é algo, eu estou em pecado porque eu não estou angustiado. Não, não. Fica tranquilo com referência a isso. Isso não tem nada a ver. Meus queridos, Deus ele nos fez assim. Por causa do sofrimento, nós enfrentamos essa tristeza, essa angústia. Isso vale quando nós ficamos sabendo, até mesmo quando nós lembramos de algo que sucederá até mesmo no futuro, que algo vai acontecer. E eu quero lhe falar que o próprio Jesus enfrentou isso no jardim de Getsemane, quando ele sabia do sofrimento que ele ia passar, porque ele ia ser cravado na cruz do Calvário. E naquele momento de clamor, de angústia, a Bíblia nos relata que o próprio Jesus suou lágrimas de sangue. E isso era uma atitude de intensa angústia que ele estava vivendo. Em tais situações, nós somos, colocar assim, naturalmente tomados por uma ansiedade e por uma angústia. A grande questão é que essa ansiedade, que essa angústia não pode ser duradoura. Quando estamos bem, temos comunhão com o Espírito Santo. Quando nós enfrentamos problema e passamos por esses momentos iniciais, essa angústia profunda é retirada de cada um de nós. Nossas mentes, as nossas almas são tomadas por uma paz que muitas das vezes o mundo não compreende e nem mesmo é capaz de explicar. Às vezes nem eu e você conseguimos explicar a paz que invade o nosso coração depois de enfrentarmos tremendas situações de desgarro, de angústia. Eu quero lhe falar o seguinte, essa paz vem de Deus e guarda o ser humano de adoecer, de pecar, em consequência da ansiedade ou até mesmo em consequência da própria angústia. Nós podemos ver que essa paz, ela é ministrada pelo Deus que habita dentro de nós. Pelo próprio Deus que habita em nossos corações, que é o Espírito Santo. Ele conhece. E Romanos, Romanos capítulo 2 vai falar que ele intercede por nós, até com gemidos inexprimíveis. Esse é o Deus presente, que nesse caso, ele nos traz paz, e paz que muitas vezes nós nem sabemos onde tiramos força para enfrentar. Olha só que interessante, quando nós começamos a ler no capítulo 4 de 2ª carta de Paulo aos Coríntios, no verso número 7, fala o seguinte: temos, porém, este tesouro em face de barro. Isso aqui, é barro. É barro, Isso é barro. Tanto que quando nós falecemos, tudo isso virá pó outra vez. Volta a ser pó. Tudo isso volta para a terra. Sabe por quê? Porque isso é barro. E ele fala o seguinte, temos esse tesouro. Que tesouro é esse? Ele continua falando. O tesouro, para que a excelência, o poder ser Deus, o tesouro que está dentro de nós. É o próprio Deus que habita em nós. O tesouro que nos enche de vida. O tesouro que nos transmite paz. O tesouro não é essa carne mortal, mas o tesouro é imortal que está dentro de nós, que transforma a nossa alma em alma imortal, porque viveremos eternamente com o Senhor Jesus. Então esse é o tesouro que nós temos. Então por causa disso que a nossa carne mortal, ela desfalece sim. A nossa angústia consegue muitas vezes nos trazer algumas dificuldades e algumas pessoas têm até pressuríase por causa das angústias que vem vivendo, mas esse é o Deus que nos traz paz e que cuida de nós. Meus queridos, Deus é o tesouro. Isso fez com que Paulo não se sentisse desamparado. Fez com que Paulo não se sentisse sozinho ou desanimado no meio das provações. Eu quero dizer o seguinte, assim também como o apóstolo Paulo viveu essa verdade, essa realidade, nós também temos condições de viver isso.
As tribulações desse mundo vão nos atacar porque nós estamos vivendo no mundo, nós não podemos nos isolar do mundo, nós não vivemos em uma bolha onde as dificuldades não vêm nos atingir. Mas nós temos a oportunidade de experimentar paz real. A paz que nós só encontramos em Cristo Jesus através do Espírito Santo. E essa paz que realmente nós podemos viver a cada instante. Então até você que já aceitou Jesus como seu único Senhor e Salvador, que de repente você não tem ainda, não alcançou essa plenitude da paz, eu quero dizer o seguinte: as angústias vão acontecer, os problemas vão vir ao seu encontro, as dificuldades vão realmente muitas vezes tirar até mesmo a sua, tirar momentaneamente a sua alegria. Nesse momento, é momento de a gente chorar muitas vezes, nós ficamos tristes sim, mas com o Espírito Santo isso não perpetua, porque a alegria da salvação é uma realidade. Nós podemos viver isso a cada instante. No início da segunda carta de Paulo aos Coríntios, eu quero... Desculpa, não é na... Isso, segunda carta de Paulo aos Coríntios. No capítulo 1, no verso número 8, o apóstolo Paulo vai falar mais uma vez do momento de grande sofrimento, de grande angústia que ele passou. Grande sofrimento e grande dificuldade que ele enfrentou. Olha só o que diz nessa mesma carta que nós lemos, no capítulo 1, no verso 8 e o verso 9. Para quem não tem, colocar assim, entendimento com a referência à própria palavra, quer dizer o seguinte: capítulo são os números grandes, versículos são os números pequenos. Então, no capítulo 1, versículo de número 8 e o versículo de número 9, nós lemos assim: porque não queremos, irmãos, que ignoreis a tribulação que nos sobreveio na Ásia, pois que fomos sobremaneira agravados mais do que podíamos suportar, de modo tal que até da vida desesperamos. Mas já em nós mesmos tínhamos a sentença de morte, para que não confiássemos em nós, mas em Deus que ressuscita os mortos. Olha só que interessante. Paulo estava na Ásia e sobreveio ele uma grande tribulação. E essa tribulação lhe colocou em uma classe, olha só, pois que fomos sobremaneira agravados mais do que podíamos suportar. E é interessante que algumas pessoas, usando um texto fora do contexto, falam que o apóstolo Paulo, nesse momento, pensou até em tirar a sua própria vida. Leve engano. Esse texto em nenhum momento fala disso. Esse texto, meus queridos, em nenhum momento ele fala que o apóstolo Paulo, por causa do sofrimento, pensou em tirar, em aniquilar a sua vida. Meus queridos, eu quero dizer que o apóstolo Paulo não foi a única pessoa a passar por sofrimentos como esses. No tempo de hoje, de repente, você está passando. Eu já passei por grandes tribulações. E eu quero dizer que também, assim como vários exemplos, irmãos nossos, bíblicos, também enfrentaram grandes provações. E tanto no Antigo Testamento, como no Novo Testamento, algumas pessoas apresentam essas dificuldades, esses momentos de aflições, de grandes tribulações que enfrentaram. E eu posso destacar, por exemplo, José enfrentou grandes momentos, Daniel enfrentou grandes momentos, Sansão enfrentou grandes momentos, Sadraque, Mesaque e Abednego enfrentaram grandes momentos. Jeremias chegou a ser até classificado como profeta chorão por tudo que ele enfrentava e via realmente ali o sofrimento do povo. Várias pessoas, meus queridos, no Antigo e no Novo Testamento, como por exemplo o apóstolo Pedro, Estevão, Paulo, Áquila e Priscila, enfrentaram momentos. Inclusive, por falar em Áquila e Priscila, eu quero lhe convidar a assistir o filme que vai falar um pouquinho do sofrimento do apóstolo Paulo. O filme O Apóstolo de Cristo. Paulo, o Apóstolo de Cristo. Já está até
aí de forma que nós podemos assistir em várias momentos, né, como na Netflix, como nas TVs por assinaturas. Paulo, o apóstolo de Cristo, vai falar um pouquinho desse sofrimento que o apóstolo Paulo passava. Então, diante disso, meus queridos, nós podemos ver que todas essas pessoas enfrentaram tribulações, mas em nenhum momento elas deixaram o desespero tomar conta de seu coração. Elas conheceram o outro lado do desespero, que foi a paz, que só vem do nosso Senhor Jesus Cristo. A paz que invade os nossos corações. E essas pessoas conseguiram superar esse momento de tristeza, esse momento de tribulação. Meus queridos, o significado da palavra desespero fala o seguinte: estar totalmente perdido, estar totalmente desprovido de recursos, renunciar toda a esperança, estar em grande desespero. Era assim que o apóstolo Paulo se sentia. Isso era muito comum em sua jornada, em sua caminhada ali na igreja primitiva. Durante todo o tempo, o apóstolo Paulo estava envolvido com prisões, com naufrágios, com surras, calúnias, perseguições, abandono dos amigos, além de ser alguém ferido na própria alma por aquelas pessoas, por seus companheiros que muitas vezes deveriam caminhar junto com ele. E essas pessoas o desapontavam, o traíam. E diante de toda essa situação, nós podemos ver que o apóstolo Paulo foi um homem justo, correto, que muitas das vezes se viu preso indevidamente, e não raro nessas prisões ele foi acometido logo após ter sido surrado, ter sido acometido de nudez, de xingamentos, tudo isso porque ele estava querendo fazer a obra do Senhor, a obra de Jesus, e enfrentou muitas vezes as próprias autoridades para que pudesse cumprir o propósito de Deus na vida dele. E é por causa disso, meus queridos, que diante dessa situação era natural de se esperar que Paulo sentisse alguns momentos desesperados, e também de se entender que houvesse momentos de grande angústia em sua vida. Nenhum ser humano é capaz de suportar insensível ou de forma alegre todo o tempo esses momentos de tribulações, de intempéries da vida que nós enfrentamos. Paulo conheceu a tristeza por conta das tribulações. E eu e você, muitas vezes, nós conhecemos também a tristeza. E nessa manhã, eu quero dizer que, diante dessa verdade, dessa tristeza, muitos de nós deixamos a depressão entrar em nossos corações, em nossa vida. Ela surge assim de maneira devagar. Inclusive ontem, eu vi uma notícia muito triste. Aqui pertinho de nós, uma cidade próxima, cidade de Araruama, vizinha aqui de Cabo Frio, um homem, ele saltou do seu carro, na beira da praia, pendurou uma corda em uma árvore, ontem, 8 horas da noite, e ali enforcou-se, atentou contra a sua própria vida. E um casal estava passando, e nesse casal tinha um que era bombeiro, o esposo era bombeiro, e ele, não podendo negar socorro, foi correndo ali ao encontro daquela pessoa, tentando salvar, mas já era tarde. Não conseguiu mais salvar aquela vida. E naquele momento a esposa viu que o telefone estava tocando, estava vibrando ali em cima do carro,
ela atendeu aquele telefone. E era a esposa daquele homem. E ela, aquela mulher que atendeu o telefone, falou com a esposa o seguinte: infelizmente, ele acaba de suicidar-se. E aquela mulher ficou desesperada do outro lado da linha. Ela ficou triste. E ela falou o motivo porque aquele homem estava cheio de dívidas. E ele tentou dar um fim ao sofrimento. Ele achou que a morte seria o fim do seu sofrimento. Led engano, só criou mais problema para a sua própria família. Ele criou só mais problemas para aqueles que o amavam. E aquela mulher, aquela esposa ainda falou com aquela mulher que estava no telefone, assim, eu ainda falei com ele que nós iríamos sair dessa dificuldade. Nós iríamos sair desses problemas, dessa dificuldade financeira. Mas ele não conseguiu superar aquele momento real de tristeza, de angústia. Meu irmão, minha irmã, meu amigo que alcança a nossa voz nessa manhã, eu quero dizer o seguinte, que a depressão pode levar, sim, ao ponto máximo de pensar em tentar contra a própria vida. Mas esse não é o caminho. Essa não é a solução. Eu reconheço que você deve pensar que o fato de tentar contra a própria vida pode ser uma atitude para pôr um fim ao sofrimento. Mas ele só aumenta. Ele traz sofrimento à pessoa que você ama. Ele traz sofrimento a toda uma rede de pessoas e o problema não é solucionado, o problema não é resolvido. Por exemplo, ele só aumenta. Pelo contrário, quer dizer, ele só aumenta. Então, diante disso, atentar contra a própria vida não é solução para que possa se livrar ou se libertar da angústia, do sofrimento que você está passando. Eu quero dizer o seguinte, a angústia, o sofrimento, a depressão, não surge do nada na vida de alguém, a não ser, claro, que seja por problemas hormonais ou problemas hereditários, que nisso tem que ser trabalhado. Se for por problemas hormonais, pode ser dado um remédio para que possa repor os hormônios e voltar novamente a vivermos a alegria. Se for por problemas hereditários, isso também pode ser tratado, pode ser cuidado. Não é um caso que é o fim do mundo, pelo contrário, é algo que precisa ser tratado. Nós precisamos procurar os profissionais para que possa ser tratado. Eu quero dizer o seguinte, a depressão sempre tem como o start, o pontapé inicial, o início, algum episódio dramático. Curiosamente, a pessoa nem sempre é capaz de reconhecer qual foi o start, qual foi o início daquela depressão. Não raro, né? O momento depressivo chega a um estágio assim de intenso desespero. Mas eu quero falar contigo nessa manhã, que nós não podemos esperar uma vida isenta de tribulações, uma vida sem sofrimento. Eu quero trazer à memória outra vez João capítulo 16, verso 33, quando o próprio Jesus nos falou o seguinte: no mundo vocês terão aflições. Mas Jesus não parou aí. Ele falou assim, mas tente bom ânimo, não entre em depressão, porque eu venci o mundo. No mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo. Assim como Jesus que enfrentou todo tipo de problema que nós enfrentamos. Assim como Jesus enfrentou todo tipo de tribulações que nós passamos. E ele venceu, nós também temos condições de vencer, porque em Romanos, capítulo 8, a partir do verso número 35, nos fala o seguinte: quem nos separará do amor de Cristo?
a tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia, fomos reputados como ovelhas para o matador. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Essa é a certeza que nós temos. Então, diante da angústia, diante da tribulação, não fique desesperado. Lembre-se que nós temos um Deus que age em nós. Assim, se você hoje está vivendo algo desesperador, algo complicado, lembre-se que existe um Deus que a superar a fornalha a qual você está dentro. Mas ao mesmo tempo, se você vive um momento de paz, eu quero dizer o seguinte: não se espante quando a tempestade chegar. Olha só, eu quero lhe fazer uma alusão ou uma comparação. A nossa vida é comparada como as 4 estações do ano. Em alguns momentos nós estamos vivendo a alegria do verão, o sol brilhando na nossa vida. Em alguns momentos nós temos a alegria da primavera, as flores brotando. O outono, quando tudo está dando certo, se criando, está nascendo, frutos estão sendo dados. Mas assim como nós temos essas 3 estações, o inverno também chega. O inverno também acomete as nossas almas. E quando chegar o inverno, eu quero lhe dizer que existe um Deus que cuida de nós, que nos protege. Nós não estamos livres do inverno. Nós não estamos livres de passar por tribulações. Muitos de nós conhecemos muito Filipenses 4:13. Eu tenho certeza que você pode até falar comigo. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. A gente conhece demais esse versículo. Mas sabe por que o apóstolo Paulo falou que ele podia todas as coisas naquele que fortalecia ele? Ele não falou isso porque ele podia enfrentar qualquer coisa que ele fortalecia. Mas ele falou o seguinte, ó. Vamos voltar um pouquinho. Filipenses 4, a parte verso 10. Ora, muito me regozijei no Senhor, por finalmente reviver a vossa lembrança de mim. Pois já vos tinhas lembrado, mas não tinhas tido oportunidade. Não digo isso como por necessidade. Olha só. Porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. E ele fala no verso 12. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas, como instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Sabe o que ele podia passar por tudo isso? Ter alegria, ter tristeza, padecer fome, também ter abundância, porque ele podia passar por tudo isso, porque Cristo o fortalecia. E é isso que eu quero chamar a sua atenção nessa manhã. Vai ter momentos que de repente nós iremos passar por isso. Seja o nível de situação que nós estejamos, a certeza que nós estejamos passando, mas eu quero lhe dizer que o momento do inverno, das tribulações pode chegar, pode bater na nossa porta, pode invadir o nosso coração se nós permitirmos, até porque muitas vezes não depende de nós. Mas quando nós confiamos num Deus acima de todas as coisas, essas tribulações,
essas dificuldades não serão capazes de tirar a nossa paz, a nossa alegria. Vale pensar que situações difíceis na vida nada mais são, muitas vezes, do que ferramentas do próprio Deus, que usa tais situações para que nós venhamos a deixar de confiarmos em nós mesmos, para muitas vezes abandonarmos a nossa autoconfiança, para nós deixarmos de lado a nossa autocomiseração, a nossa autoglorificação, eu posso, eu faço, eu aconteço, o nosso próprio orgulho, deixar de lado a nossa própria teimosia e lembrarmos que nós somos o que somos não por méritos próprios, mas porque Deus nos abençoa. Muitas vezes nós enfrentamos desafios, nós enfrentamos problemas, nós pensamos, por que Deus deixou isso acontecer comigo, se eu estou enfrentando, se eu estou caminhando com Ele, se eu estou na casa dEle, se eu estou procurando fazer a vontade dEle. Mas não é porque Deus deixou isso acontecer, mas é para quê, Senhor? E nós realmente entendemos que Ele deixa muitas vezes isso acontecer, até para que nós venhamos a reconhecer o valor que nós temos. Na carta do apóstolo Pedro, primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo 1, nós podemos ver que ele vai nos ensinar. Olha só o que diz no verso número 7. Para que a vossa fé, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que parece que é provado pelo fogo, se age em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo, a qual não havendo visto, a mais, no qual não vendo agora, mas crendo vos alegrais com gozo inefável e glorioso, alcançando o fim da vossa fé, que é a salvação da vossa alma. Olha só, assim como o ouro é provado pelo fogo, para que ele possa mostrar o valor que ele tem. Muitas vezes o sofrimento é usado por Deus para provar também o valor que nós temos. E muitas vezes o sofrimento é usado por Deus para que possa lapidar algo em nossas vidas. Provas e provações são usadas por Deus para purificar a nossa vida daquilo que não o glorifica. E nós estamos enfrentando um momento de prova desse vírus que está acometendo o mundo inteiro. E é necessário nós voltarmos nosso olhar para a cruz do Calvário, nosso olhar para Cristo. Eu quero encerrar lendo novamente o que o apóstolo Paulo passou nesse sofrimento ali na Ásia, que ele falou na segunda carta dele aos Coríntios, no que diz no capítulo 1, no verso número 9, quando ele falou o seguinte: mas já em nós mesmos tínhamos a sentença de morte, para que não confiássemos em nós, mas em Deus, que ressuscita dos mortos. Assim como ele falou no capítulo 4, que trazendo sempre por parte a mortificação do Senhor no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. Se nós vivemos, estamos sempre entregues à morte pelo amor de Jesus Cristo. O sofrimento, as atribulações deste mundo sempre nos levam, nós somos entregues à morte. Mas isso acontece para que a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. Para que a vida de Jesus se manifeste em sua carne mortal, eu quero lhe convidar nesta manhã a realmente vivenciar o princípio, a vivenciar o valor que você tem através da realidade de que Deus cuida de você, através da realidade daquilo que você está vivendo. Você já teve alguma experiência de alguma adversidade, de você se sentir totalmente
e completamente desprovido de recursos, ou de alguém que podia ajudá-lo, lembre-se que Deus pode te ajudar. Eu quero encerrar esse momento falando uma poesia de Michel Matias, que está no livro Vim Ficar Contigo. Essa poesia diz o seguinte: Senhor, se tu vives, por que estou triste no dia em que comemoram a tua ressurreição? Há um erro em tudo isso, e só pode ser da minha parte. Seria as sombras do passado que teimam em empanar nossa comunhão? Ou apenas o invólucro que se enfraquece para que a alma voe livre na direção de uma plenitude tão mais preciosa porque jamais experimentada? No entanto, Senhor, bem gostaria eu de não passar por esses momentos de perplexidade. É tão bom ser alegre e espontâneo como as coisas que saem diretamente das tuas mãos, não manufaturadas, como esse sorriso resignado, que não se adapta de forma alguma a alguém que te conhece. Gostaria de trazer de perfume e louvor, mas não posso simular diante de ti. Por isso, nessa manhã de sol, tudo que posso depositar a seus pés é esta angústia que me enche a alma. Por isso, sonda meu coração e vê, porque ela se instalou aqui. Se foi pecado, perdoa-me. Se é doença, cura-me. Se é plano teu, ajuda-me a repetir tua oração. Seja feita a tua vontade, tanto no céu como em meu coração. Pode parecer pretensão ou exploração de tua bondade, mas não tenho outro recurso. Tu és o meu socorro bem presente na angústia. E já ninguém pode expor da própria vida, porque se há que prestar conta a teu Pai, que um dia nos mandou para cá, com um prazo determinado e um prazo pré-fixado, que ninguém pode alterar. Vem tu ficar comigo aqui, pelo menos, enquanto estou tão triste, sozinha, neste mundo cheio de vazio. Perdoa, Senhor, essa insistência de criança caprichosa ou alma em desespero. E, por amor de ti e compaixão em mim, estende a mão abençoada sobre minha pobre fronte cansada, tão cheia de desilusões. Assim, Senhor, suavemente, absorvendo-me os pensamentos de temor, assim, repetindo docemente, a minha paz te dou. Aleluia, Senhor, porque vieste tirar-me da sombra para a tua luz, tal como Madalena. Vejo-te em glória, transformando-me a angústia num hino de vitória que levo a meus irmãos. Eu vi Jesus. Eu vi Jesus. Vamos orar. Senhor Deus, a angústia que abate os nossos corações nesse mundo, nós queremos colocar diante de Ti, para que possa a cada dia, pela ação do Espírito Santo em nossas vidas, a nossa carne, o nosso físico, a nossa alma possa ser fortalecida. Usa-nos para a honra e glória do Teu santo nome, para que possamos viver e vencer as tribulações. Nós oramos, confiar no Teu agir, no nome de Jesus. Amém e amém. Querem me fazer chorar.
investidas do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, Cristo Senhor. Amém. Que Jesus possa te abençoar, porque realmente esse é o Deus que age em nossa vida. Tenha um dia abençoado pelo nosso Deus. Daqui a pouco, às 19 horas, eu quero lhe convidar a estarmos juntos no culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Que Deus vos abençoe rica e abundantemente. Um abraço e um beijo no coração.